Tu sempre pensa que vai melhorar e nunca melhora, né? A tendência é piorar, gente. Fica a dica, assim, na vida, pra tudo, né? Se tá ruim, pode piorar. Assim, não dá pra ficar esperando a cotação melhorar, não. Hello! Guten Tag! Eu sou a Elissa. E eu sou o Rodrigo. Esse é o canal Alemanizando e hoje a gente volta aqui com uma lista de 10 coisas que a gente fez quando a gente se mudou pra cá, pra Alemanha. Mas hoje a gente considera que foram erros e se a gente pudesse voltar no tempo, a gente não faria de novo. Um título super longo aí pro vídeo. Esse vídeo foi inspirado nas dúvidas da Alessandra e da Maria Elisa, né? Quase tu achará, que perguntaram, né, o que a gente faria diferente. E o que a gente vai fazer aqui não são 10 coisas que a maioria das pessoas fazem de errado, são 10 coisas que nós fizemos, né, a partir de 2014 e que olhando pra trás a gente mudaria. Obviamente, como sempre, não é a verdade absoluta, né? Não é o que vai acontecer com todo mundo ou o que todo mundo vai evitar agora vendo esse vídeo do Alemanizando, é simplesmente o que aconteceu na nossa experiência se mudando em 2014 de Porto Alegre pra Berlim e vivendo aqui em Berlim, a capital da Alemanha. E antes da gente começar com os tópicos, a gente precisa, é claro, agradecer ao nosso patrocinador do dia. Vídeo feliz é vídeo com patrocínio, né? A Monese ela surgiu para ajudar pessoas se mudando de país a ter uma solução bancária sem precisar ter que lidar com os bancos tradicionais. Qualquer pessoa acima de 18 anos que esteja na zona econômica europeia pode abrir uma conta na Monese sem precisar de análise de crédito ou comprovante de residência. Tudo isso pelo celular de uma forma bem fácil, bem moderna e bem ágil. E com o cartão na Monese você pode fazer compras e saques no mundo inteiro com limites isentos de tarifa e taxas de câmbio econômicas. E um diferencial fantástico da Monese, que eu tenho certeza que vocês vão gostar, é que para abrir conta não precisa, né, do temido Anmeldung, né, o registro de residência aqui da Alemanha. E também você pode fazer todo o processo e usar o aplicativo em português. Olha aqui, eu recebi meu cartão, o papelzinho está em português. Bem legal. E para que você possa testar também o serviço da Monese, assim como a gente está fazendo, eles estão oferecendo para os nossos inscritos 15 euros de bônus e mais um cartão de graça. E para conseguir isso é só abrir uma conta nova através do link que está na descrição usando o nosso cupom. Aí, em ordem cronológica, o nosso primeiro erro foi antes de sair do Brasil, que a gente comprou a passagem de ida e volta, com a volta para muito depois do vencimento do visto de turista da Elissa, e isso só causou transtorno, não teve nenhuma vantagem e só causou problemas na hora de embarcar no avião. Quando a gente chegou lá no aeroporto, a menina olhou a minha papelada e falou: não, veja bem, você é brasileira, você comprou aí uma passagem com, acho que era, sei lá, um ano, né, entre a ida e a volta, e aí você talvez tenha problema lá na imigração e tal, não sei o quê. E aí eu falei: não, moça, mas veja bem, o meu visto eu vou aplicar lá na Alemanha, não tem problema. E aí foi todo um estresse, ela chamou o supervisor e teve todo um problema, que eu quase tive um ataque cardíaco ali naquela última hora antes de embarcar, né? Então só me trouxe estresse. E no final das contas a gente nem usou essa passagem. Acabou vencendo. Acabou vencendo antes que a gente pudesse usar. Então, se eu pudesse voltar no tempo, eu teria comprado a passagem de volta para, no máximo, 3 meses depois, que é o visto de turismo, né? O tempo total. E se você quiser saber qual é o tipo de visto que eu tenho, como que eu fiz para tirar e blá 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 blá, é só clicar no izinho aqui, porque a gente já falou sobre isso. E o item número 2 é que nós trouxemos muito mais do que o necessário. Imagina, naquela época, 2014, muito tempo atrás, o limite era de 32 quilos por mala, 2 malas de 32 quilos, mais 10 quilos, né, na bagagem de mão, na mochila, por isso que eu fiz esse símbolo de mochila aqui. Então, cada um de nós tinha aí 74 quilos de tralha, quase 150 quilos no total de coisas, roupas, bugigangas. Várias dessas coisas a gente nunca nem sequer usou. Sim, imagina, gente, 2 pessoas se mudando de um país para outro com 150 quilos. É um absurdo, é uma coisa totalmente desproporcional, totalmente desnecessária. Várias roupas não foram reutilizadas. A gente trouxe um monte de bugiganga que existe aqui, existe o mais barato, era melhor ter comprado aqui. E isso, inclusive, nos leva para os nossos próximos 2 pontos, que são ainda meio dentro dessa coisa de trazer um monte de bugiganga, né? Sim, e número 3 nós colocamos aqui na lista: não traga todas as suas roupas de verão, porque o verão aqui é muito mais curto, especialmente vocês aí que moram mais pro norte do Brasil, que é verão o tempo inteiro, né, diferente do sul. Vocês têm muitas roupas de verão, muitos biquínis, muitas calções, muitas dessas coisas. Não tem por que trazer tudo para a Alemanha, né, levando em consideração que o verão aqui é apenas uma das 4 estações e não dura tanto tempo assim e nem faz tanto calor também. Chinela, saia, vestido, todo tipo de coisa, assim, a gente tem um limite bem curto aí de tempo que dá pra usar tudo isso. Então não vem assim com uma mala com 600 milhões de roupas. Eu, por exemplo, fiz isso, trouxe 600 milhões de roupas de calor. Muitas delas acabaram voltando pro Brasil pra vender no brechó de uma amiga, então foi um vai e volta que não faz o menor sentido. Vale muito mais a pena trazer somente aquelas roupas que vocês amam de verdade, né? Como diria a Marie Kondo, só as roupas
roupas que trazem alegria. E isso serve pra tudo, né? Não só pras roupas. Então, assim, desses 150 quilos de bugiganga que a gente trouxe lá de Porto Alegre até aqui, além de nos causar todo o transtorno de ficar puxando mala e a gente se mudou com essas malas e tal e coisa, provavelmente 50 quilos só de tudo isso realmente nos traziam alegria. O resto tudo aí ao longo dos anos a gente acabou até se desfazendo ou tá aí ainda entulhando o espaço. No lado oposto dessa equação está o inverno, então não vale a pena trazer roupas de inverno do Brasil. O inverno aqui é muito mais rigoroso, mesmo para nós que somos do sul, nós temos casacos de inverno para o inverno de Porto Alegre, né? E é inútil, assim, ele serve tudo bem para outono, para primavera, mas para o inverno em si vale a pena comprar aqui mesmo, porque aqui eles são de outro nível, os casacos. O negócio é o seguinte, se tu tem roupa de inverno aí já no Brasil, já tem, traz, lógico, porque, né, no primeiro momento, caso você se mude no inverno ou alguma coisa assim, tem que ter uma roupinha pra sair do aeroporto, né, pra ir até a loja comprar roupas e tal. Mas se tu não tem, se tu mora aí no norte e nordeste, nunca passou frio na vida e tá vindo morar na Alemanha num período que não vai estar necessariamente frio, deixa pra comprar aqui, porque realmente, né, trazer as roupas do Brasil não necessariamente elas vão conseguir acompanhar aí o inverno alemão. Então, se tu já tem essas malhazinhas de lã, traz aí, por que não? Mas se não tem, deixa pra comprar aqui. O que já nos leva ao próximo item também, tu vê como todos estão bem conectados, né? Bem pensadinho aqui, bem redondo o roteiro. Não é à toa que eu fiquei aí 3 horas, eu acho, escrevendo esse roteiro na mesma tribo, pra fluir como uma escadinha perfeita de itens. E muito bem, esse próximo item, na verdade, é um erro que a Elissa cometeu. E o erro em si é comprar um casaco errado. Mas o que é um casaco errado e o que é um casaco certo? Então, quando a gente se mudou pra cá, a gente não tinha roupas de inverno alemão, né? A gente tinha as roupas de inverno porto-alegrense, a gente usou aí enquanto deu. A gente foi na loja lá no início do inverno comprar as roupas de inverno alemão com as roupas de inverno porto-alegrense. Porém, eu, né, pirangueira, que é uma palavra que eu aprendi aí depois que eu vim morar na Alemanha, que é recifense pra pão duro, né, mão de vaca. Fui lá não querendo gastar dinheiro, peguei o casaco mais barato que tinha, da promoção da promoção. Ele parecia quentinho e ele realmente é quentinho, mas ele não tinha capuz, né, não tinha gorro e ele não era a prova de água nem a prova de vento. Então assim, ele era quentinho, mas no final das contas ele não serve pra nada. Porque aqui tem que ser a prova d'água, tem que ser a prova de vento. Em Berlim é um vento do capiroto e quando neva, lembre-se que neve é água. Quando venta muito não adianta ter guarda-chuva, é muito melhor realmente ter um casaco muito bom, que seja a prova d'água, não é caro, sabe? Só que realmente a gente não sabia bem onde procurar no início, né? Que seria, por exemplo, a Decathlon, um bom lugar aí, já dando uma dica, que lá vai ter o casaco, a prova de vento, a prova d'água, com capuz, com camadinha extra bem quente por dentro, sabe? Vale muito a pena, tem que investir bem, porque senão tu vai passar trabalho, vai ser difícil, só vai complicar o teu primeiro inverno aí. Compre um bom casaco. Não fique aí guardando dinheiro, porque você vai gastar no remédio pra pneumonia depois. Isso, na verdade, nos leva ao próximo item, que a gente deixou grande parte das nossas poupanças, das nossas economias no Brasil, né? A gente não trouxe o máximo possível para a Alemanha, em termos, né, que tem um limite que tu pode transportar quando tá viajando de um país para outro. A gente não veio com o máximo, mas teria sido muito melhor se a gente tivesse vindo, porque daí a gente não precisaria ficar também, como ela falou, né, segurando tanto, sendo tão mão de vaca para não comprar um casaco adequado no primeiro inverno. Então, até hoje a gente tem essa poupança parada lá no Brasil, porque, né, a gente aí trabalhou durante anos, a fio, a gente sempre foi bem guardador de dinheiro, então a gente tem um dinheiro gordinho, a poupança gordinha aí tá lá no Tesouro Direto. Esse dinheiro todo tá lá parado, né, não tem uma previsão de quando que a gente vai usar esse dinheiro e a gente poderia estar usando aqui se a gente tivesse trazido, né, dentro da doleira, né, o máximo permitido, se a gente tivesse, quando a gente foi visitar, buscado esse dinheiro trazido, ou se a gente tivesse uma maneira fácil, prática e eficiente de transferir esse dinheiro pra cá, né, que agora a gente tem, com a Monese, né, engatando aí o nosso patrocinador do dia. Então com a Monese dá para fazer transferências internacionais aí sem taxa, né, sem taxa extra, só pelo câmbio comercial do dia. E então no passado a gente não tinha muitas essas oportunidades, essas possibilidades, e aí a gente ficou aí meio que com o dinheiro curto porque a gente não conseguia transferir de forma eficiente o dinheiro. A gente ficava usando, como é que era o nome daquilo? Western Union, que é um negócio super cheio de taxa, horrível, cheio de taxa. Então esse foi um erro, foi não ter trazido o máximo de dinheiro possível. Inclusive, na época também a gente ficava pensando, nossa, o câmbio tá muito alto, vamos esperar baixar. Tu sempre pensa que vai melhorar e nunca melhora. Né? A tendência é piorar, gente. Fica a dica, assim, na vida, pra tudo. Né? Se tá ruim, pode piorar. Assim, não dá pra ficar esperando a cotação melhorar, não. E a nossa dica número 7 é aprender alemão antes de vir. Tudo bem, a gente chegou aqui, já se inscreveu no curso de alemão e já aprendeu bastante, mas chegar sem saber quase nada foi um erro, que a gente pensou que estava estudando, né, alemão, a gente estava lá fazendo uma cadeira eletiva, a Elissa fez o curso também, um curso uma vez por semana, super, né, ali na maciota, então nem aprende direito, só aprende a contar, mas daí contar já sabia com o Rammstein antes mesmo, né? É verdade. Então o que acontece é que tu chega aqui e tudo é tão
diferente, estrangeiro, ainda Tudo mais... tão em alemão. Tudo tão em alemão, daí realmente mais um impacto cultural aí muito forte que acaba trazendo mais transtornos. Eu acho que realmente vale muito a pena estudar o máximo possível antes de vir. E também quando chegar a estudar ainda mais, com certeza. Com certeza esse foi um grandioso erro que a gente cometeu aí, que foi negligenciar o alemão aí. A gente tinha que ter focado mais, a gente tinha que ter chegado aqui com um alemão mais eficiente do que contar até 10 aí com o Rammstein, como diz o Rodrigo, né? Isso teria facilitado muitas coisas, porque mesmo com o nosso alemão ridículo das primeiras semanas, a gente conseguiu fazer muitas coisas, né? Então imagina se a gente tivesse mais uma flexibilidade, né? Teria sido muito mais tranquilo. É aquela coisa, no final tudo deu certo, né? Não é como foram erros que a gente acabou corrigindo ao longo do tempo, mas se a gente já chegasse preparado, talvez teria sido tudo ainda mais fácil, talvez teria sido exatamente igual, só que a gente não teria essas histórias de quando a gente foi no órgão dos imigrantes e daí a gente teve que pedir pro cara falar assim, assado e tal. Seria um pouco diferente a nossa história de vida, porém, provavelmente chegaríamos no mesmo lugar. Mas estude alemão, vale muito a pena. O número 8 também é um erro que veio meio importado do Brasil, vamos dizer assim, a gente cometeu esse erro ainda lá, que foi subestimar o tempo que a gente ia levar para conseguir uma residência fixa, né? Uma moradia fixa, mas não tão temporária, vamos dizer assim. Então o que a gente fez foi reservar 25 dias de Airbnb, né? Pra gente ficar aqui nesses primeiros 25 dias procurando apartamento para morar de forma mais permanente, né? Só que 25 dias é muito pouco tempo. A gente nunca imaginou que ia ser tão difícil, né? O mercado imobiliário aqui é muito disputado. Então foi bem estressante. A gente deveria ter feito de outra forma, né? Porque foi realmente de arrancar os cabelos, praticamente. Com certeza, a recomendação seria já procurar do Brasil algum lugar que tu possa ficar por alguns meses, pelo menos, né? Alguma temporada um pouco maior, porque apenas 25 dias para estar aqui e procurar ainda, você tem que estudar alemão e tudo mais. Foi muita coisa acontecendo já no início, né? Foi realmente um tapa na cara, assim, pra gente acordar pra realidade. Então, nesses 25 dias, nós conseguimos achar um apartamento sublocado que nos deu um pouco mais de espaço, um pouco mais de tempo a respirar e procurar um apartamento direitinho com uma imobiliária. Então, a recomendação é esquecer o Airbnb e ir direto pro apartamento sublocado. No nosso site, a gente tem uma lista, né, de empresas que fazem isso, que podem te ajudar a achar o seu primeiro apartamento. Isso é o que a gente faria hoje se a gente tivesse esses conhecimentos todos lá em 2014. Infelizmente, deu tudo certo, como eu comentei antes, porém, poderia ter sido um pouco mais tranquilo pra nossa vida, né? Porque eu tenho esse problema que eu sou muito otimista, porém eu também sou muito ansioso, então as coisas vão vir, vai dar certo, mas ao mesmo tempo eu tô tipo, meu Deus, será que eu vou ficar debaixo da ponte? E número 9 é que nós não alugamos o apartamento perfeito. Mas o que é isso, né? Na verdade, é focar em achar um apartamento que supre todas as nossas necessidades e também desejos, né? Então, assim, juntando tudo que a gente tem falado antes, o que a gente fez? A gente foi super mão de vaca, então a gente colocou um orçamento bem baixinho pro aluguel que a gente estava disposto a pagar na época e a gente foi super apressado, né? Por mais que o Rodrigo tenha dito, né, que a gente ficou no sublocado com tempo de respirar para procurar apartamento, é um tempo que também não é muito, porque o sublet, né, o sublocado, ele sempre vai ser mais caro. Então, quanto mais tempo a gente fica no sublocado, mais dinheiro a gente gasta, né? E daí volta a pandurice. E a gente acabou se jogando no primeiro apartamento que aceitou a gente, que era de um orçamento bem baixo, né, um aluguel bem baixo. E ele não é exatamente perfeito, né? Claro que hoje é a nossa casa, a gente ama morar aqui, mas... esse no caso. É aqui, né? Mas tem várias coisas que ele podia ser melhor, né? Ele, por exemplo, não tem sacada, não tem janela no banheiro, que é uma coisa que me incomoda bastante. Ele é Altbau, né? Que é uma coisa que me incomoda particularmente, né? Um prédio antigo, então tudo é meio enjambrado, assim, eletricidade, o aquecimento e tal. Imagina, gente, ele é do século XIX, não tinha nem banheiro dentro do apartamento, eles tiveram que inventar um banheiro dentro do apartamento. O aquecimento também era um aquecimento a lenha, então eles tiveram que instalar um aquecimento moderno. Então são tudo coisas aí que estão aparentes dessas mudanças. Tem a chaminé aqui atrás ainda, dá pra ver o formatinho dela ali, mas por mais que ela esteja tapada com papel de parede hoje, enfim, não é assim aquele imóvel perfeito, ideal, lindo, maravilhoso, porque dentro do orçamento que a gente propôs na época, não rolava, né? Mas aí eu lembro que muitos anos atrás eu li, eu tava lendo lá sobre alugar apartamento, e eu li um consultor financeiro falando assim, sempre que você for comprar um imóvel ou alugar um imóvel, compre ou alugue o imóvel mais caro possível, mais perfeito possível dentro da tua renda. Por mais que tu tenha que comer pão com ovo aí por uns anos, porque a tendência é que o teu salário sempre vai aumentar, né? E a tua casinha sempre vai ser a tua casinha, né? Então, se eu pudesse voltar no tempo, eu teria alugado um apartamento um pouco mais caro, por mais que a gente tivesse passado aí algumas privações, talvez, mas que hoje já seria bem de boa pagar, porque, né, conforme o consultor
financeiro disso e os meus salários aumentaram ao longo dos anos. E por último, em número 10, um erro talvez meio esquisito, mas é um erro que nós temos certeza que todos os brasileiros já fizeram, porque a gente sempre fala sobre isso, todo mundo tem as mesmas coisas para dizer, que é se basear nos horários do sol ao invés do horário do relógio. Na Alemanha, os horários do sol variam loucamente ao longo do ano, tá? Então, no dia mais longo do ano, por exemplo, que é no dia 21 de junho, o sol vai nascer pelas 3 da manhã e só vai se pôr mesmo de verdade lá pelas 11. Vai ter aquele fiozinho de luz lá às 11 horas da noite. E no inverno é o contrário, né? Pelas 4 da tarde, no dia 21 de dezembro, já tá escuro e vai amanhecer lá pelas 7. Então, assim, quando a gente fica olhando pela janela, esperando anoitecer para jantar, né, no verão, por exemplo, a gente vai definhar de fome, né? Isso aconteceu comigo, de um dia eu estar podre de fome e não entender por que eu tava com tanta fome e já era 10 e tanto da noite e eu não tinha jantado ainda, porque eu achava que era, sei lá, 4 da tarde, porque Sim. afinal de contas tinha sol. No inverno, são 4 da tarde, tu pensa, pô, já tá na hora de sair do trabalho, né? Já vou ali tomar um banho e dormir, né? Já é noite, né? Não, ainda tá na metade do dia, né? Ainda tem um monte de coisa para acontecer. Então, realmente é meio complicado. Tem que mudar um pouco o teu pensamento, né? Se policiar para realmente ver que horas são e usar o relógio como uma base e tocar a tua vida dessa forma, porque especialmente para funcionar em sociedade, infelizmente não dá para simplesmente, né, seguir o horário do sol de uma maneira super livre e tudo mais, porque nós todos temos que estar em horários certos. Não somos hips. Fazendo coisas... Então, a gente pode até fazer um coach aqui e dizer pra você que você tem que mudar o seu mindset e controlar só pelo clock. Eu não sei bem como é que eles fazem. Eles enfiam as palavras em inglês, assim, meio aleatórias. Enfim, gente, esses foram os erros que a gente cometeu aí ao longo dos anos. Nenhum deles nos matou, nenhum deles mudou a nossa vida, nenhum deles destruiu a nossa experiência aqui em Berlim ou na Alemanha. Mas são coisas que se hoje eu pudesse ir lá em 2014 na Elicinha, no Rodrigo, lá em Porto Alegre, falar no ouvidinho assim, faz assim, faz assado. Eu faria, né, se eu tivesse esse poder mágico. Mas também, né, como dito, não mudou muito. Só teria sido um pouco mais tranquilo, talvez. Mas... o principal é sempre saber se adaptar, saber levar tudo com positividade, né, com leveza, né, viver essa aventura que é mudar de país, criar uma nova vida. E foi isso que a gente fez, então por isso que eu acho que deu tão certo também, porque a gente acabou simplesmente seguindo adiante. E com isso a gente encerra esse vídeo. Mais uma vez a gente quer agradecer a Monese por ter patrocinado esta maravilha. Se não fosse a Monese, esse vídeo não seria possível. E se você quiser testar o serviço deles, é só clicar no link aqui na descrição e usar o nosso cupom para ganhar os benefícios que a gente citou no começo do vídeo. E se tu curtiu, já deixa o teu like, se inscreve no canal e volta sempre. Até o próximo vídeo. Tchau!